Oi, gente, tudo bom? Uma das questões interessantes no universo literário é, na minha opinião, a questão do cânone. O que é o cânone? O cânone é uma espécie de panteão de conjunto de autores que se tornam uma referência clássica como padrão literário. E uma das melhores maneiras de nós abordarmos, de nós observarmos, examinarmos a questão do cânone examinando também a figura daquele que é considerado hoje em dia o primeiro lugar no pódio do cânone, desse panteão, né? Ou seja, o supremo autor, o melhor escritor da história da literatura universal. Ou seja, o William Shakespeare. É curioso a gente observar que o Shakespeare nem sempre foi, né? Muito pelo contrário, houve uma oscilação muito grande, ele nem sempre foi essa unanimidade, né? Esse consenso que ele é hoje enquanto primeiro lugar no cânone, nesse pódio. Durante a época dele, durante a sua vida, durante a sua existência histórica, o Shakespeare ele gozou de bastante popularidade, ele pode-se dizer que ele foi um sucesso profissional, como dramaturgo, como ator, como sócio de um teatro, mas não era de modo algum classificado e encarado como como alvo dessa bardolatria. Essa é uma expressão do George Bernard Shaw, não é? Ou seja, uma idolatria do bardo de Stratford-upon-Avon, que era a cidade natal do Shakespeare. Depois da morte do Shakespeare, em 1616, né, a reputação dele caiu a pique, né, e se apontaram cada vez mais defeitos na obra do Shakespeare. Mesmo ele ainda não sendo considerado um gênio, ele passou a ser considerado um autor cada vez menor, né? E que defeitos eram esses, sendo pobres e mal agradecidos, não é? Eram, por exemplo, uma grandiloquência melodramática, retórica, algumas incongruências narrativas, como, por exemplo, na peça Hamlet. O Hamlet começa a história enquanto um estudante e termina a peça com 30 anos, sem haver um lapso de tempo que justifique essa transição etária. E o Shakespeare também meio que abunda, proliferam nele alguns trocadilhos de gosto duvidoso. Por isso, para muita gente, a obra do Shakespeare, o supremo mérito dela é enquanto poesia, e não propriamente dramaturgia, ou seja, o valor cênico do Shakespeare é contestado, né? Além disso, há uma outra questão no Shakespeare que é bastante intrigante e melindrosa para nós contemporâneos, embora não fosse para a época essa questão, que é a questão dos eventuais plágios que o Shakespeare cometeu. O Bernard Shaw, que era uma língua afiada, ele também disse que o Shakespeare era um grande contador de histórias desde que alguém tivesse contado essa história primeiro. De fato, a maioria das peças que o Shakespeare cria já existiam antes enquanto narrativas, como King Lear, o Rei Lear, o Romeu e Julieta, o próprio Hamlet. São histórias que ele recicla. Mas aí, primeiro, isso era uma tradição, não era considerado nenhuma heresia, nenhuma contravenção na época do Shakespeare, né, que é o chamado teatro elisabetano ou isabelino, por causa da rainha Elizabeth I, né, que marca todo esse período, né, e que marca também historicamente, porque representa, sobre o reinado da Elizabeth I, que a Inglaterra se torna a grande potência europeia, destronando a Espanha depois da derrota da chamada Invencível Armada, não é? Que é um nome bastante infeliz, essas coisas não se deve contar com o ovo no bumbum da galinha. A Invencível Armada Espanhola, que viajou até as costas da Inglaterra, foi totalmente destroçada e a Inglaterra se torna a maior potência mundial. Além disso, há também uma transição nessa época do Shakespeare, de uma sociedade que era católica
para uma sociedade protestante. Então era mais ou menos costume nessa época os autores darem uma filadinha em obras precedentes. Né? Tem uma frase que o Steve Jobs gostava muito de citar, que é a seguinte: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E é engraçado que essa frase também há aqui um equívoco de atribuição. O Steve Jobs atribui essa frase ao William Faulkner, romancista americano, e ela também já foi atribuída ao Picasso, ao Stravinsky, mas na verdade quem disse essa frase foi o poeta modernista T.S. Eliot. O que ele disse exatamente foi o seguinte: poetas imaturos imitam, grandes poetas roubam, mas melhoram o produto do seu roubo. E era isso exatamente o que o Shakespeare fazia. Né? Ele se aproveitava de narrativas que já estavam quicando ali na zona do agrião e dava um baita banho de loja, folheava ouro, por assim dizer, essas histórias precedentes. Tá? Outra questão é que para os bardófobos, tem até uma piadinha a respeito disso, que diz o seguinte: Shakespeare nunca existiu. Na verdade, quem existiu foi um outro autor que, coincidente, também se chamava Shakespeare. Ora, por que se é contestada a existência do Shakespeare? Não a existência individual, histórica, sua pessoa física, por assim dizer, mas a sua pessoa jurídica. Ou seja, o Shakespeare como autor da obra shakespeariana. Essa obra ela já foi atribuída a personalidades como o filósofo Francis Bacon, a própria rainha Elizabeth I, acreditem ou não, um outro dramaturgo importante e reconhecido da época do Shakespeare, o Christopher Marlowe, autor de um Fausto, e um nobre chamado, que era o Conde de Oxford. O próprio Sigmund Freud, não é? Uma pessoa tão sensata e sagaz em tantos assuntos, ele também duvidava que o Shakespeare era o autor da obra shakespeariana e, acreditem ou não, ele apostava num francês chamado Jean-Pierre. Né? Freud, explique-se. Para alguns críticos dessa bardofobia, como o Stephen Greenblatt, que é um biógrafo importante do Shakespeare, não é? Ele diz o seguinte: há aqui uma espécie de preconceito social, né, que parte da implicação de que um caipira dos cafundós de Stratford-upon-Avon, né, uma cidadezinha do interior da Inglaterra, não muito distante de Londres até, mas que naquela época essa viagem de Stratford a Londres implicava um dia a cavalo, ou então 2 dias a pé, e que esse Jeca não podia ser autor de uma obra tão sofisticada do ponto de vista formal, do ponto de vista filosófico, como a personalidade histórica do William Shakespeare. Né? Ora, vários desses candidatos à obra shakespeariana, na verdade, são completamente incompatíveis. O próprio Conde de Oxford, que era um cara bem metido e vaidoso, ele assinou vários textos michurucos, medíocres, insípidos, e ele ia sentir então algum escrúpulo em assinar as obras-primas shakespearianas? Não faz o menor sentido. Além disso, ele morreu antes da criação de obras tão importantes do cânone shakespeariano, como o Rei Lear, como Macbeth, como Hamlet. Então, não é lógico. E o próprio Christopher Marlowe, que era de fato um dramaturgo bastante dotado, ele morreu com 29 anos, né, também antes da criação de várias obras shakespearianas. Né? Ora, o Shakespeare, ele foi reabilitado depois desse período de obscuridade, a partir dos finais do século XVIII, primeiro pelos românticos alemães, o Goethe e Schiller, né? Depois isso ricocheteou na própria Inglaterra e ele acaba entronizado como um tesouro nacional inglês.
A partir daí, o resto, de fato, a história é a bola de neve do prestígio shakespeariano. Tá? Basta dizer que na Biblioteca do Congresso norte-americano, uma das melhores e maiores bibliotecas do mundo, né, há nada menos que 7.000 títulos exclusivamente dedicados ao Shakespeare. Né? Um biógrafo fez um cálculo e ele verificou que para uma pessoa, para um ser humano, conseguir ler todas essas obras, a média de um livro por dia, né, ele consumiria 20 anos da sua vida. O Shakespeare, além dele ser um dos autores mais vendidos da literatura universal, no nível da Bíblia, da Agatha Christie, etc., ele também repercutiu em outras linguagens criativas, como o cinema, né, como séries de televisão e como até a música. Eu não sei se há música sertaneja ou axé inspirada no Shakespeare, não é? Mas há, por exemplo, várias óperas, inclusive do Verdi, do Wagner e de outros autores. Nós temos uma grande sorte do Shakespeare ter chegado até nós, por várias razões. Primeiro, porque a sociedade inglesa, a sociedade Europa Ocidental, no século XVI, né, e XVII, era uma sociedade muito diferente da nossa. Né? Por exemplo, dois grandes obstáculos que a obra shakespeariana enfrentou para chegar até nós, para vocês terem uma ideia, ele é o autor de quem sobreviveram mais obras, mas muito mais, tá, do que dos rivais dele na cena teatral londrina. Além disso, quando Shakespeare já estava em Londres, já estava escrevendo suas peças, já estava interpretando seus papéis, ele foi ator também durante toda a vida profissional dele, interpretando papéis secundários das suas peças e de outros. Ele interpretou, por exemplo, o Fantasma no Hamlet. Mas quando ele estava já em Londres, né, houve um surto de peste. Então, os teatros foram fechados durante nada menos que 2 anos, não é? Houve um confinamento, que nós estamos agora vivendo também essa situação, e o Shakespeare sobreviveu a essa peste, que ceifou nada mais, nada menos que 10.000 habitantes de Londres. Londres, nessa época, era a 3ª maior cidade europeia, com 200.000 habitantes, depois de Paris e depois de Nápoles. A média de vida, a expectativa de vida nessa época e nesse local era de 35 anos. Tá? Além disso, o Shakespeare deu muita sorte de ter escrito, de ter criado, imediatamente antes da chamada Revolução Puritana. Né? A Revolução Puritana foi uma guerra civil, né, que levou à decapitação do rei Carlos I e ditou o fechamento total dos teatros londrinos, tá, durante muitos e muitos anos, o que inviabilizaria completamente a produção e a encenação e a perpetuação da obra do Shakespeare. Tá? Enquanto vida cotidiana, também era bem diferente, né, a cidade de Londres em que o Shakespeare viveu. Por exemplo, o cardápio comum nas mesas mais abastadas, os principais itens eram coisas que hoje seriam consideradas completamente incomíveis, como garça, cegonha e cisne. O que devia ser um pouco aterrorizador para o Shakespeare, porque ele ficou conhecido depois como o cisne de Avon. Né? As pessoas mais pobres, elas comiam basicamente pão preto com queijo, e se não tivesse outro remédio, consumiam também vegetais. Mas a batata, por exemplo, era bastante desprezada, vista com muita desconfiança, que ela tinha acabado de chegar do Novo Mundo. A origem da batata é das margens do lago Titicaca,
nos Andes, né? Quem diria que mais tarde um prato típico britânico seria fish and chips, não é? Peixe com batata frita. Né? Em compensação, os londrinos fumavam já bastante, o tabaco também é originário da América, também dos Andes, né? E consumiam, emborcavam copiosamente cerveja. Tá? A média nessa época era de 4,5 litros por dia de cerveja per capita, tá? Bebida inclusive no café da manhã. E um contemporâneo do Shakespeare escreveu a cerveja da época, que era tão turva como a urina de um cavalo. Tá? O que nós sabemos exatamente do Shakespeare, daí todas essas especulações e extrapolações sobre a existência do Shakespeare enquanto autor ou não, o que nós sabemos dele é muito pouco. Ainda assim é mais do que a maioria dos outros escritores dessa época. Diz um biógrafo que, do ponto de vista factual, nós sabemos 5% da vida do Shakespeare. 95% não passa de mero chute. O que nós sabemos? Nós sabemos que ele nasceu em Stratford-upon-Avon em 1564. Ele casou aos 18 anos com uma mulher chamada Anne Hathaway, que era 8 anos mais velha que ele. Ela estava grávida. Tá? Eles tiveram 3 filhos. Primeiro chamada Susana, e depois gêmeos, Judith e Hamlet. Hamlet, né? É aqui toda uma assonância. Tá? Depois o Shakespeare puxou o carro, se mandou para Londres. Né? Há uma lacuna cronológica gigantesca, que um hiato muito grande que não se consegue preencher, sobre chamados anos perdidos na vida do Shakespeare. Quando a gente reencontra, ele já é um autor famoso, reconhecido e um ator também. Depois ele se torna sócio de um teatro em Londres. Tá? Mesmo a sexualidade do Shakespeare é bastante discutida. Não há dúvida que ele teve um casamento com a Anne Hathaway, não há dúvida que ele teve 3 filhos, né? Mas os sonetos dele, que são também prodigiosos, falam numa Dark Lady, e além disso ele andou dando umas cantadas num tal moço loiro, tá? Que a posteridade reconhece no Conde de Southampton, que era um mecenas da época. A respeito da mulher do Shakespeare, da Anne Hathaway, a gente também sabe, obviamente, ainda menos, né, que ela era 8 anos mais velha que ele se mandou para Londres, ela ficou com os filhos em Stratford, ele passou o tempo todo mandando dinheiro para a família desde Londres, tá? E ele deixou em testamento, embora ele fosse 8 anos mais novo, ele morreu antes dela, e ele deixou em testamento para Anne Hathaway a sua segunda melhor cama. Né? Isso parece bastante ultrajante, né? Mas na verdade não é, porque era um costume da época, das casas, a melhor cama do lar era generosamente destinada aos hóspedes, ao quarto de hóspedes, enquanto que o casal ficava com a segunda melhor cama. Então, é também engraçado a gente pensar que na época do Shakespeare os papéis femininos eram desempenhados por homens, por rapazes, tá? Era uma tradição da época na Inglaterra. Então, assim, quando os britânicos viajavam, por exemplo, para a Itália e iam a um teatro italiano, eles ficavam embasbacados ao verificar que uma atriz podia desempenhar tão bem o papel de mulher nos palcos como na vida real, né? Aliás, o Shakespeare, um dos sinais de grandeza dele é que ele criou grandes papéis femininos, grandes figuras femininas, o que não era nada comum na época, como a Rosalind, do As You Like It, a Viola, da Noite dos Reis, mesmo a Julieta, que desafia sua família, a Lady Macbeth. Tá? Então, o Shakespeare, ele se torna, a partir do final do século XVIII, a partir do século XIX,
esse supremo escritor, ele assume essa persona, não, que lhe é atribuída, do maior escritor de todos os tempos. Né? Mas, mais do que isso, tá? Ele assume também uma espécie de mentor do espírito humano renascentista, da sensibilidade, do zeitgeist, que a partir daí passa a marcar o indivíduo humano. Tem um livro do estudioso americano que morreu, se não me engano, no ano passado, o Harold Bloom, que se intitula precisamente Shakespeare, Inventor do Humano. Inventor do humano no sentido de humanismo, né? do homem como centro do universo e de um universo secular. Né? Além disso, do ponto de vista técnico e narrativo, uma das características mais assombrosas da técnica do Shakespeare é a absoluta e irredutível individualidade dos seus personagens. Os personagens dele, os grandes personagens, nunca são estereótipos ou mesmo tipos. São indivíduos singulares, caleidoscópicos e que vão mudando conforme as circunstâncias apresentadas na peça. Tá? O King Lear, o Rei Lear, por exemplo, ele descobre que, ao contrário, para sua consternação, ao contrário do que ele pensava, experiência não é sinônimo de discernimento, tá? Nem velhice corresponde à sabedoria. Quando a peça termina, ele se descobre um velho louco e tolo. Né? Então, por isso tudo, o Shakespeare, apesar dele ser esse caipira de Stratford, não é? A meu ver, ele passa nesse teste, né, canônico. Não é? Como disse também o Stephen Greenblatt, né, quando alguns autores americanos, críticos americanos, contestam a existência do Shakespeare enquanto autor dessas peças, não é? Ele ridiculariza isso, diz, poxa, nós americanos somos, por definição, plebeus, não é? E achamos que só um nobre poderia escrever peças tão nobres do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico, não é? Como se só um presidente pudesse escrever sobre presidentes. Né? Para terminar, uma observação do nosso Machado de Assis a respeito do Shakespeare, em que ele diz o seguinte: quando não houver mais Império Britânico, quando não houver mais República Norte-Americana, ainda haverá Shakespeare. Quando não se falar mais inglês, ainda se falará de Shakespeare. É isso aí, pessoal. Tem só uma coisa, os meus dois mentores tecnológicos desse canal, tá? Os meus queridos alunos e amigos, o Davi e o Ramon, insistem muito para que eu peça, para que vocês curtam e se inscrevam aqui no canal, tá? Mas esse é o único ponto em que eu não vou obedecer a eles, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.